Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje meditaremos em Marcos capítulo 3, um texto que revela momentos significativos do ministério de Jesus. Nesse capítulo, encontramos Jesus confrontando os líderes religiosos ao curar no dia de sábado, escolhendo os 12 discípulos que o acompanhariam e ensinando sobre a importância de fazer parte da família de Deus. Marcos 3 nos convida a refletir sobre a autoridade de Jesus, seu amor que supera barreiras e tradições humanas, e a maneira como ele chama e capacita seus seguidores para a missão do reino. Convido você a abrir sua Bíblia e a meditar comigo nessa poderosa passagem, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração e renove sua fé. E outra vez entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E disse-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Mas eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão. E os que habitavam ao redor de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não apertassem, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos?
E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3 nos apresenta momentos marcantes do ministério de Jesus, destacando seu poder, compaixão e confronto com os líderes religiosos. A narrativa começa com Jesus entrando na sinagoga, onde encontra um homem com a mão atrofiada. Esse encontro torna-se o palco para um confronto direto com os fariseus, que estavam atentos, esperando que Jesus realizasse a cura no sábado para acusá-lo de violar a lei. A pergunta de Jesus aos presentes é incisiva. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Versículo 4. O silêncio dos fariseus revela a dureza de seus corações, pois estavam mais preocupados em manter suas tradições do que em alegrar-se com a possibilidade de cura. Jesus, movido por compaixão, ordena ao homem que estenda a mão, restaurando-a completamente. Essa cura não apenas demonstra o poder de Jesus, mas também desafia a interpretação legalista dos fariseus, que haviam perdido de vista o propósito real do sábado: trazer descanso, renovação e bênção. A resposta dos fariseus é chocante. Em vez de reconhecerem o poder e a autoridade de Jesus, eles saem para conspirar com os herodianos sobre como poderiam matá-lo. Versículo 6. Essa aliança entre grupos tão diferentes, unidos apenas por sua oposição a Jesus, revela a extensão da rejeição que ele enfrentava. Esse episódio nos desafia a examinar nossos próprios corações. Estamos permitindo que tradições ou preconceitos obscureçam nossa capacidade de reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e ao nosso redor? Após esse confronto, Jesus se retira com seus discípulos para o mar, onde uma grande multidão de várias regiões o segue. Pessoas de diferentes lugares vêm a ele, atraídas pelos relatos de suas obras poderosas. O texto nos mostra que Jesus não apenas cura as enfermidades físicas, mas também confronta os espíritos imundos, que o reconhecem como o Filho de Deus. Versículos do 7 ao 12. Sua autoridade é tão evidente que até os demônios se submetem a ele. Mas Jesus o silencia, pois não deseja que seu ministério seja moldado por testemunhos impuros. Essa multidão que segue Jesus reflete o impacto de seu ministério, mas também revela os desafios enfrentados. As pessoas estavam tão desesperadas por cura e libertação que Jesus precisou instruir seus discípulos a manterem um barco preparado para evitar ser esmagado pela multidão. Esse momento nos lembra que, mesmo no auge de seu ministério terreno, Jesus lidava com as pressões e demandas da humanidade, permanecendo fiel à missão de proclamar o reino de Deus. Essa primeira parte de Marcos 3 nos convida a refletir sobre a autoridade de Jesus, sua compaixão pelas necessidades humanas e o perigo do legalismo religioso. Ele nos chama a valorizar a vida, a buscar a renovação que só Deus pode oferecer e a abrir nossos corações para reconhecer a obra de Cristo em nosso meio. A segunda parte de Marcos, capítulo 3, destaca um momento crucial no ministério de Jesus: a escolha dos 12 apóstolos. Esses homens seriam chamados para uma missão específica, tornando-se não apenas discípulos, mas também representantes do reino de Deus. Essa passagem nos revela a sabedoria de Jesus ao preparar aqueles que continuariam sua obra após sua partida. Jesus sobe ao monte, um local frequentemente associado a momentos de oração e comunhão com Deus, e escolhe aqueles que ele desejava. Versículo 13. Esse detalhe nos lembra que o chamado de Deus é soberano e pessoal. Aqueles que Jesus chamou não foram escolhidos por mérito ou posição social, mas pela graça divina. Isso nos desafia a refletir sobre o fato de que Deus nos chama não por causa do que somos,
mas pelo que Ele deseja realizar em nossas vidas e por meio de nós. O texto menciona que Jesus nomeou 12 para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar, dando-lhes autoridade para curar doenças e expulsar demônios, versículos 14 e 15. Esse chamado inclui 3 aspectos essenciais: comunhão com Jesus, proclamação do reino e manifestação do poder de Deus. Antes de qualquer obra ou missão, estar com Jesus era a prioridade. Essa comunhão diária seria a base para todo o ministério deles, capacitando-os a pregar e a agir com autoridade espiritual. Os 12 apóstolos representam uma diversidade de origens e personalidades. Entre eles estavam Simão, chamado Pedro, que se tornaria uma das figuras mais proeminentes da igreja primitiva. Tiago e João, filhos de Zebedeu, conhecidos como os filhos do trovão, por causa de seu temperamento intenso. Mateus, o coletor de impostos, e Judas Iscariotes, que mais tarde trairia Jesus, versículos do 16 ao 19. Essa diversidade mostra que o reino de Deus é inclusivo e transforma pessoas comuns em instrumentos de sua glória. A escolha dos apóstolos também nos ensina sobre a importância do discipulado. Jesus não apenas os chamou para uma missão específica, mas também investiu tempo em ensiná-los, corrigi-los e moldá-los. Esse processo é um lembrete de que o chamado de Deus exige preparo e compromisso. Ser discípulo de Jesus não é apenas uma questão de seguir, mas de aprender, crescer e ser transformado à imagem de Cristo. Além disso, vemos a autoridade que Jesus concede aos apóstolos. Eles receberam poder para curar doenças e expulsar demônios, demonstrando que o reino de Deus traz libertação e restauração. Essa autoridade não vinha deles mesmos, mas era um reflexo da autoridade de Jesus. O chamado deles não era apenas para proclamar, mas também para manifestar o poder de Deus, confirmando a mensagem do reino por meio de sinais e maravilhas. Esse momento da escolha dos 12 também nos lembra que o chamado de Deus é acompanhado de desafios. Os apóstolos enfrentariam oposição, incompreensão e até traição, como evidenciado pela presença de Judas Iscariotes entre eles. No entanto, o chamado de Deus é sustentado por sua graça e poder. Ao refletirmos sobre essa parte de Marcos 3, somos desafiados a considerar nosso próprio chamado como seguidores de Cristo. Assim como os apóstolos, somos chamados a estar com Jesus, a proclamar o Evangelho e a viver de maneira que manifeste o poder transformador de Deus. Essa passagem nos encoraja a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, permitindo que Ele nos molde e nos capacite para a missão que Ele tem para nós. Na parte final de Marcos capítulo 3, somos apresentados a 2 momentos significativos: o confronto de Jesus com os escribas e sua redefinição do que significa fazer parte da família de Deus. Esses eventos revelam a profundidade de seu ministério, a oposição que ele enfrentava e os valores do reino que ele veio estabelecer. Primeiramente, vemos os escribas, que haviam descido de Jerusalém, acusando Jesus de estar possuído por Beelzebu, dizendo que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Versículo 22. Essa acusação era uma tentativa direta de desacreditar a autoridade de Jesus, atribuindo suas obras a Satanás. Essa oposição demonstra a cegueira espiritual dos líderes religiosos, que, apesar de testemunharem o poder de Deus em ação, recusavam-se a reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Jesus responde a essas acusações com sabedoria, expondo a lógica falha dos escribas por meio de parábolas. Ele pergunta: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Versículos 23 e 24. Ao usar essa analogia, Jesus demonstra que suas ações de cura e libertação não poderiam vir de Satanás,
pois estavam diretamente em oposição ao reino das trevas. Ele afirma que ninguém pode saquear os bens de um homem forte sem primeiro amarrá-lo, indicando que ele veio para derrotar Satanás e libertar os que estavam sob sua escravidão. Versículo 27. Esse trecho também aborda a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus descreve como um pecado imperdoável. Versículos do 28 ao 30. A blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando alguém rejeita deliberadamente a obra de Deus, atribuindo-a ao mal. Esse ensinamento nos adverte sobre o perigo de endurecer o coração contra a verdade e a graça de Deus. É um chamado para que estejamos atentos à obra do Espírito Santo, respondendo com fé e submissão, e não com incredulidade e resistência. A narrativa então muda para um momento mais íntimo, onde a mãe e os irmãos de Jesus chegam e, estando do lado de fora, enviam um recado para chamá-lo. Versículos 31 e 32. Jesus, porém, aproveita a situação para ensinar sobre o verdadeiro significado de fazer parte da família de Deus. Ele olha para aqueles que estavam ao seu redor e declara: "Quem é minha mãe e meus irmãos? Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe." Versículos do 33 ao 35. Essa afirmação não é uma rejeição de sua família terrena, mas uma ampliação do conceito de família. Jesus redefine os laços familiares com base na obediência à vontade de Deus, indicando que a verdadeira família é formada por aqueles que seguem os valores do reino. Esse ensinamento nos lembra que, em Cristo, somos chamados a fazer parte de uma comunidade espiritual, onde os laços de fé e obediência a Deus são mais fortes do que quaisquer laços terrenos. Essa passagem nos desafia a refletir sobre nossa posição no reino de Deus. Estamos reconhecendo e respondendo à obra do Espírito Santo em nossas vidas, ou estamos permitindo que dúvidas e resistência nos afastem da verdade? Estamos vivendo como membros da família de Deus, demonstrando obediência à sua vontade e cultivando comunhão com nossos irmãos em Cristo? Ao concluir Marcos 3, somos confrontados com a autoridade de Jesus, a oposição que ele enfrentou e o chamado para vivermos como membros de sua família espiritual. Essa passagem nos encoraja a buscar uma fé genuína, a discernir a obra de Deus em nosso meio e a viver em obediência, confiando na graça e no poder de Cristo. Depois de meditarmos em Marcos capítulo 3, somos desafiados a refletir sobre nossa fé, nossa obediência à vontade de Deus e nosso papel como membros da família espiritual de Cristo. Jesus nos chama a reconhecer sua autoridade, a viver em comunhão com Ele e a permitir que sua verdade transforme nossas vidas. Convido você a se unir a mim em oração. Vamos juntos entregar nossos corações ao Senhor, pedir discernimento para reconhecer sua obra em nossas vidas e força para viver como parte da família de Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, exaltamos o teu santo nome e reconhecemos que o Senhor é soberano e digno de toda a nossa adoração. Obrigado por tua palavra em Marcos capítulo 3, que nos revela a autoridade de Jesus, o poder transformador do teu reino e o privilégio de viver como filhos do teu reino. Somos gratos pelo teu amor que nos alcança e nos chama a uma vida de obediência e comunhão com o Senhor. Pai, pedimos que nos ajude a discernir e reconhecer a tua obra em nossas vidas e ao nosso redor. Guarda nossos corações para que não se endureçam, nos tornando sensíveis à voz do Espírito Santo e prontos para responder com fé e obediência à tua vontade. Dá-nos sabedoria para distinguir o que vem do Senhor e força para rejeitar tudo o que nos afasta do teu caminho. Senhor, desejamos viver plenamente como filhos do teu reino, alinhando nossas vidas à tua vontade e refletindo o teu amor por meio de nossas atitudes e ações. Nos ajude a cultivar relacionamentos que edificam,
promovendo união e fortalecendo a comunhão no corpo de Cristo. Que possamos ser instrumentos de paz e testemunhas vivas do Teu reino em nossas palavras e atitudes. Obrigado por Jesus, que enfrentou a oposição com coragem e nos mostrou o caminho para o Pai. Que a nossa vida seja marcada por uma fé genuína, um coração humilde e uma obediência constante. Nos ensine a confiar no Senhor em todas as situações e a viver como testemunhas da Tua graça e do Teu poder. Entregamos nossas vidas ao Senhor, pedindo que nos guie, nos transforme e nos capacite para a missão que o Senhor nos confiou. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre o chamado de Jesus para viver em obediência à vontade de Deus e como parte da família do Reino. Marcos capítulo 3 nos lembra que somos chamados a reconhecer a autoridade de Cristo, viver com fé genuína e refletir o amor de Deus em nossas atitudes. Que esta palavra fortaleça sua confiança no Senhor e inspire você a viver como testemunha do Reino. Caso tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor abençoe sua vida, renove sua força e encha seu coração de paz e alegria em Cristo. Amém.